Eu acredito que eu sou um dos primeiros canais católicos a conversar com um bispo que vai participar do Sínodo da Amazônia. Tá aqui comigo Dom José Belisário, que é o arcebispo de São Luís do Maranhão, e ele está prestes a ir para Roma participar do Sínodo, se encontrar com o Papa Francisco e tantos outros bispos que vão tratar sobre esse tema. Eu já gravei vários vídeos sobre esse assunto, mas nada melhor do que conversar com alguém que vai estar lá. Mas primeiro, Dom José, se apresente um pouco, fala um pouco do seu trabalho. O senhor agora é arcebispo de São Luís do Maranhão, uma região que está ali no coração da floresta amazônica também, né? Exato. Eu sou Dom Belisário e nascido em Minas Gerais, mas fui nomeado primeiramente como bispo de Bacabal, no interior do Maranhão, e depois, em 2005, como arcebispo de São Luís do Maranhão. E o Maranhão, ele pertence à Amazônia Legal. E a esse título, todos os bispos do Maranhão são convidados para participar do Sínodo. Eu vou embarcar para Roma no dia 2, quarta-feira próxima. Né? 2 de outubro? 2 de outubro. Né? E vou ficar hospedado na Casa Santa Marta, que é a casa onde mora o Papa. Por coincidência, né? E então a gente está se preparando aí para participar bem dessas 3 semanas, durante as quais, né, vai transcorrer o Sínodo para a Amazônia. Então, a primeira coisa que eu preciso perguntar é assim, são 2 expectativas, então. Como é que é a expectativa de poder estar no mesmo lugar, na mesma casa do Papa Francisco, e também quais são as suas expectativas como bispo da Amazônia Legal para um sínodo voltado justamente para a região onde o senhor atua? Eu já estive mais vezes na Casa Santa Marta por ter pertencido à presidência da CNBB depois do CELAM, né? Então, todos os anos nós visitamos o Vaticano e muitas vezes hospedados lá na Casa Santa Marta. Quanto ao sínodo, a nossa expectativa é realmente uma expectativa muito positiva, porque a igreja está se preocupando, já não é de agora, eu sempre retomo a história. A igreja está presente na Amazônia desde a chegada dos colonizadores europeus. Basta lembrar que as principais cidades da Amazônia foram fundadas pelos jesuítas, como Santarém, Porto de Mós e outras, né? Então, isso já em 1600, né, que é muito antiga a presença da igreja na Amazônia. A Amazônia é uma realidade completamente diferente do resto do país. Observando, porém, que o Maranhão já é uma pré-Amazônia. Eu costumo dizer que o Maranhão não é um bom exemplo com respeito à ocupação. Por quê? Porque o Maranhão, né, ele praticamente já quase fez desaparecer a floresta amazônica. Restam agora uma reserva, a reserva do Gurupi, que é colada no Pará, onde por acaso mora um grupo de indígenas que não quer contato com os não indígenas, né? Mas o Maranhão continua sendo, proporcionalmente, o estado que tem mais população indígena do país. Ah, é? Só que eles já estão em contato, vamos dizer, com há mais de 300 anos. O povo Guajajara, por exemplo, é um povo muito populoso, muita gente, né? São todos praticamente batizados, né? E tem sofrido bastante nos últimos 300 anos, né, com esse contato, que às vezes é um contato desproporcional. Eles levam sempre um pouco de desvantagem quando entram em contato com o sistema, digamos, sistema que é introduzido, né, através... E a ação missionária da igreja, junto com esses povos, hoje, ela tem uma visão muito mais de acolhida e de entendimento da realidade desses povos do que foi em outros tempos, que era mais impositiva a ação da igreja, né? Os jesuítas, para começar, né, quer dizer, em São Luís do Maranhão morou durante 10 anos o padre Antônio Vieira, que foi um grande defensor dos indígenas, tanto que entrou em choque com os colonos, né? Sempre houve um conflito muito grande entre os jesuítas e o projeto colonizador dos portugueses, né? Só para dizer que isso é antigo, né? Não é da agora, né? Mas, de qualquer maneira, eu estava falando da maneira como o Maranhão tem sido ocupado, né? Eu acho que não é um bom exemplo, né?
Nós temos no Maranhão grandes projetos, né? O maior projeto que tem é o Porto de Itaqui, com a sua ferrovia que vai até a Serra dos Carajás. São 800 quilômetros de ferrovia. Por esta ferrovia vem o minério da Serra dos Carajás, que é embarcado, então, ali em São Luís, né? E, naturalmente, como eu estou dizendo, isso significa, né, investimentos enormes, né? E eu disse que o projeto ele pode ser importante para a nação como um todo, mas para a população local ele não significa quase nada. Então, socialmente, ele tem pouca incidência, né? Uhum. E aí nós temos outros grandes projetos, né? Uma fábrica de alumínio muito grande, que é a Alumar, né? Da mesma forma, ela consome muita energia, né? Com certeza, alumínio Alumínio é uma coisa doida, né? Teve um tempo, não sei se continua, que a Alumar consumia mais energia do que todo o estado do Maranhão, entendeu? Então, e de certa maneira isso é subsidiado pelo governo, por nós, claro. É subsidiado. Entender a complexidade da população, da vida das pessoas, da realidade não só da demanda religiosa das pessoas, mas também a demanda social, econômica dessas pessoas, é essencial para a atuação da igreja, né? Pois é, o que eu queria só chamar a atenção é o seguinte, que apesar desses grandes projetos enormes, o Maranhão continua sendo socialmente, né, o último estado da Federação Brasileira. Ou a gente disputa com Alagoas, mas na condição de vida são dos piores, né? O IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, nossos indicadores não são muito bons. Então, por isso que eu digo, o Maranhão, nesse sentido, não é um bom exemplo para o resto da Amazônia Legal, né? Não é, não, né? Eu acho que nós temos que buscar caminhos diferentes, viu? Agora, de qualquer maneira, o que nós vamos fazer no sínodo é buscar novos caminhos para a igreja, né? E por uma ecologia integral. A ecologia integral é aquela que não esquece especialmente a pessoa humana. É esse o grande foco da ecologia integral. Muita gente tem dúvida justamente sobre esse ponto, o que é ecologia integral. A igreja não tinha que se preocupar só com o evangelho, tem muitas críticas nesse sentido, né? E a igreja agora está preocupada com ecologia e tal, mas o senhor já começou a responder um pouco do que seria essa ecologia integral, que não é preocupar apenas com o bioma propriamente dito, não é só salve o planeta, mas salve o ser humano. Salve o ser humano, né? Quer dizer, o anúncio do evangelho é um anúncio de salvação, né? E essa salvação, ela refere-se, em primeiro lugar, à pessoa. Mas, naturalmente, a pessoa, nós estamos dentro de um grande, do planeta, que é a nossa terra, a nossa casa, como diz a casa comum nossa, né? Então, há uma preocupação realmente com o bem-estar das pessoas, né? Ali, dessa grande região da Amazônia. E lembrando também que o sínodo, ele foi anunciado, né? Não é só para o nosso país, para mais 8 países vizinhos, é a Panamazônia, né? Que nós participamos desse bioma junto com eles. Não é só o Brasil, né? Não é só o Brasil. Outros países e também, vamos dizer, não há nenhuma questão aí propriamente partidária, né? Porque isso foi... O Papa já vem se preocupando com a Amazônia desde 2013, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, em conversa com o CELAM, com o Conselho dos Bispos e do Brasil também, né? Ele falou assim que a presença nossa na Amazônia, ela é muito importante. Ali, nós, de certa maneira, vamos decidir, né, o futuro da igreja. Né, ou seja, desde 2013. E a gente ainda tem, no meio desse processo, a Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, preocupado com essa questão da casa comum. O próprio Papa fala o seguinte, olha, para entender o sínodo da Amazônia, precisa ler primeiro a Laudato Si, né? Então, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, né? Então, isso aí é importante mesmo, né? Então, e nós podemos aprender com os povos daquela região e nós podemos acolher a realidade em que eles vivem também para nós levarmos a mensagem do Evangelho de forma integral, né? A salvação, ela é para salvar o ser humano, mas é salvar o ser humano inteiro, né? Não é só salvar o indivíduo e a alma dele, mas toda a realidade onde ele está inserido. Exato. Né? Ou seja, seria instaurar o reino de Deus aqui, agora.
Eu acho que talvez a gente, quando lê o Evangelho de Lucas, capítulo 4, né, quando Jesus, né, volta a Nazaré, né, e ele então vai à sinagoga no dia de sábado e pega o profeta Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Né? Para anunciar uma boa nova. O Evangelho tem que ser uma boa nova, uma boa notícia, né? Então, agora, a gente pergunta, para muitos povos originários, a chegada do Evangelho não tem sido uma boa notícia. Esse é o problema, né? Tem significado morte, doenças terríveis, né? Então, o Evangelho, né, tem que continuar sempre o anúncio, essa é a missão da igreja, e chegar sempre com uma boa notícia, e uma alegria, é a alegria do Evangelho, né? Que o Papa sempre que o Papa Francisco sempre refere. Essa questão também da preocupação do Papa Francisco, a gente vê que é evidente sobre a ação missionária e a ação pastoral da igreja, que não é uma novidade, não é só para a região da floresta amazônica, mas ele tem esse anseio de que as pessoas acordem para essa nova necessidade da igreja realmente levar um evangelho mais alegre, um evangelho mais próximo da realidade, que entenda o outro, que escute o outro. Acho que esse é o propósito principal, né? E não é a primeira vez que há um sínodo sobre uma determinada região, né? Nós tivemos isso é importante. O sínodo da África, por exemplo, que foi muito significativo. Tivemos o sínodo da América, né? Com João Paulo II ainda, né? O sínodo da Ásia, né? Então, e agora, eu acho que essa região amazônica, ela merece uma atenção muito especial dos países, respeitando sempre a soberania dos países. Em nenhum momento há uma discussão sobre esse assunto de soberania política, popular, de jeito nenhum. Isso não aparece de forma nenhuma no instrumento Labores. Não. Nem aparece no texto, e muita gente levantou essas críticas. Tem uma questão que, quando a gente fala na Amazônia, a gente pensa em primeiro lugar realmente nas grandes florestas, e é verdade, e nos povos da floresta. Agora, eu pessoalmente sempre tenho chamado a atenção que dentro da Amazônia nós temos grandes cidades também. Nós temos Belém, por exemplo. Belém é uma grande cidade com as cidades em volta, em torno, né? Ananindeua, por exemplo, que é uma cidade satélite de Belém, é enorme, considerada a cidade menos limpa do Brasil. Quer dizer, a falta de saneamento básico é terrível. Então, as pessoas que moram nesses grandes centros também têm que receber nossa atenção. Mas tem Belém, tem Manaus, que é uma enorme cidade, 80% da população do Amazonas vive em Manaus. E a cidade onde eu moro, que é uma ilha com 4 municípios, né, que também tem uma grande concentração urbana. Então, eu pessoalmente pretendo chamar a atenção para esse pormenor. A preocupação com os povos ribeirinhos, com os quilombolas, com os povos originários, mas também a preocupação com as pessoas que vivem nesses grandes centros urbanos. Esse é um desafio que a igreja precisa equacionar, né? Entender qual é a forma de se levar o evangelho diante da diversidade que tem em cada região. Né? Há muito, né? A igreja católica, ela tem sido assim um pouco vagarosa em chegar nos novos bairros, por exemplo, os bairros populares que vão se formando através, por exemplo, em São Luís do Maranhão, praticamente a maior parte da cidade é uma cidade antiga, mas que até pouco tempo era uma cidade pequenina, de 50 mil habitantes. Hoje é uma cidade que tem mais de 1 milhão. 1 milhão de habitantes. Com as cidades em redor, chega a 1.600.000, né? E, vamos dizer, a maior parte desses bairros surgiram através de ocupação. Deixa eu fazer uma pergunta mais prática, até para a gente não alongar também muito mais, o senhor precisa viajar agora, mas na sua diocese hoje, qual que é a realidade em números de padres, por exemplo, de diáconos, atuação de religiosos, porque também é um foco do sínodo a preocupação em levar missionários, levar agentes de pastoral, mas muito mais do que isso, fazer surgir do meio das pessoas novos missionários, novos padres, novos diáconos, que não seja simplesmente aquele que passa pelo lugar, mas aquele que fica. Ele usa até a expressão os autóctones, né? As pessoas que nasceram ali, querem viver ali e podem ser formados para atuar de forma muito mais eficiente na região onde nasceram, que conhecem aquela realidade. Mas na realidade da sua arquidiocese,
qual é o número de padres, de agentes pastorais, para as pessoas entenderem o desafio também numa população tão grande? São Luís do Maranhão é a 4ª diocese do Brasil a ser fundada. A primeira foi Salvador, a segunda Olinda, Recife, a terceira Rio de Janeiro e a 4ª São Luís do Maranhão. Só para dizer que nós temos mais de 300 anos de história. E a história da presença, vamos dizer, institucional da igreja no Maranhão e São Luís, de maneira particular, é uma história que conhece várias fases. Nós tivemos fases, né, vamos dizer, de muito crescimento econômico. O São Luís é um dos lugares que mais tinha escravidão negra. Isso significava que tinha ali uma grande produção. Né? Porém, São Luís conheceu uma decadência muito forte no século XIX, né? E no princípio do século XX. E nós temos esses 300 anos de história. No pós-concílio, já então no século XX, né, praticamente os seminários foram fechados. E então houve e aí os bispos buscaram missionários fora, especialmente canadenses, padres canadenses da região francesa. Né? Mas aí tem o meu predecessor, que é Dom Paulo Ponte, ele retomou o seminário. Então, no momento, nós temos a seguinte realidade. Eu tenho 56 padres diocesanos, todos praticamente jovens. O mais velho tem 63 anos. Por quê? Porque houve uma quebra, uma solução de continuidade na formação de padres. E a tendência é crescimento. Né? Eu sempre digo, dentro dos prazos de 20 anos, a gente espera ter 100 sacerdotes formados diocesanos. Formados pela... O número de religiosos é muito importante para nós, né? Nos capuchinhos, que é a sede de uma província capuchinha, né? Dos franciscanos capuchinhos, mas também os deonianos são importantes, vários religiosos, né? E com a tendência, proporcionalmente, do crescimento do clero diocesano, do clero local. Né? Quanto aos diáconos permanentes, nós temos 69 diáconos permanentes, formados recentemente. E nós colocamos bastante esperança nesse diaconato permanente, né? E eles têm tido uma atuação muito valiosa. Todos casados? Todos casados. Né? E pelo resto, vamos dizer, a participação popular é muito forte. Nós temos no São Luís algumas festas religiosas muito marcantes. Primeiro, nós temos a festa de São José do Ribamar, que é nesse mês de setembro. Mas, para ter uma ideia, a Romaria, que caminha perto de 30 quilômetros, de São Luís até São José do Ribamar, que fica na ponta da ilha, a noite toda praticamente se caminha, né? Reúne 80 mil pessoas. Né? Então é uma festa uma festa popular, uma festa onde todo mundo é convidado e todo mundo é assimilado. Depois nós temos a festa do Círio de Nazaré, mas não é de Belém, né? Mas é muito grande essa festa do Círio do Nazaré, que é num bairro de São Luís. E no final do ano, no dia 8 de dezembro, a festa Nossa Senhora da Conceição. Esses momentos são momentos, vamos dizer, muito importantes, porque ali se manifesta, né, a alma religiosa do nosso povo, né? E com a participação muito calorosa, né? E um acolhimento também muito... Eu sempre digo que as festas religiosas, elas são bonitas porque elas são inclusivas. Todo mundo é bem-vindo, né? Agora, o dia a dia das nossas comunidades, isso é outra coisa. Voltando, a nossa presença nos bairros populares, para mim, continua sendo sempre um desafio. Ainda mais que, ultimamente, tem surgido facções, né, que ocupam espaços e que, às vezes, os nossos bairros populares se tornam regiões, né, muito violentas. Com a ausência do Estado. Exato. E a igreja precisa estar presente, independente do conflito, da realidade. Mas eu digo, para nós, voltando, é uma das preocupações que eu quero levar para o sínodo, lembrando que na Amazônia, ao lado dessas populações que moram distante, nós temos as populações urbanas, né? Que
de alguma maneira, foram obrigadas a migrar para a cidade, em busca de melhor condição de vida, certamente. Viu? É isso. Dom Belisário, muito obrigado. Eu tomei muito tempo dele, ele falou 5 minutos, mas foi uma conversa maravilhosa. Eu acredito que isso ilumina a preocupação de muita gente com o sínodo. Eu acho que as pessoas estão entendendo de forma equivocada o que vai acontecer no sínodo. Ele é uma preocupação realmente com o evangelho, com chegar até as pessoas, com salvar almas, como muita gente costuma falar, mas é salvar o ser humano integral, o ser humano, a ecologia a integral. Preocupação, né? E ali é bom lembrar que algumas pessoas elas estão mais expostas. Né? Por exemplo, o Papa mesmo disse, ele está preocupadíssimo com o que resta das populações originárias nessa área da Amazônia, né? Também do Peru, por exemplo, o Peru, houve uma exploração indígena no Peru, uma coisa horrorosa no tempo da borracha. Né? Basta ler os romances do Vargas Llosa para mostrar, né, a matança que foi de indígenas e a exploração da mão de obra indígena foi terrível. E essa população sofreu muito, né? A igreja não pode se esquivar dessa realidade que essas pessoas Agora, passaram. de outro lado, eu acho que nós temos experiências muito bonitas. Eu tenho uma experiência dos tiriós, que é no Rio Madeira, não, no Rio Tapajós. É no Rio Tapajós, mais nas nascentes, mais no Pará. Né? E os franciscanos estão lá há mais de 100 anos, numa convivência magnífica com os não é tiriós, é mundurucus. Os tiriós é no norte, os mundurucus. Né? E esse povo, eles conservam a sua tradição, conservam a sua cultura e com um contato muito positivo, vamos dizer, com o mundo não indígena. Né? Então, eu acho que há condições, sim, né? E outra experiência muito bonita é São Gabriel da Cachoeira, que é no Rio Negro, bem lá longe, que vamos dizer, a igreja está presente lá há muitos anos, 80% da população é indígena e praticamente todos são cristãos católicos. Né? E uma convivência muito saudável com a floresta e também com a tecnologia, vamos dizer, que vai chegando até eles. São desafios que a igreja agora, do século XXI, precisa enfrentar, os novos missionários, os leigos, os padres. Dom Belisário, muito obrigado pelo tempo do senhor, por essa conversa maravilhosa, eu acho que esclareceu muita gente. Eu vou deixar referências e links aqui na descrição. Também tem uma entrevista em áudio do Dom Belisário para o site Vatican News, eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser conhecer um pouco mais da realidade da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, ele conversa um pouco mais sobre isso. Dom Belisário, muito obrigado, levo o nosso abraço para o Papa Francisco e para encerrar eu queria pedir a sua bênção também para todo mundo que assistiu esse vídeo. Olha, que Deus esteja com você, viu? E eu sempre gosto de lembrar da bênção de São Francisco. E o senhor é franciscano. E eu sou franciscano. Que o Senhor te guarde, que o Senhor volte o seu rosto para ti, que o Senhor te dê sua paz, que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom Belisário. Obrigado.